2. Nossa herança. Introdução. 2 cursos em um manual. Este livro foi preparado para o curso de História Denominacional, tanto para líderes como para os que cursam a classe de pioneiros. É de grande valor também para todos que desejam conhecer mais sobre a herança de nossa igreja. Esta breve história da obra dos Adventistas do Sétimo Dia foi escrita para a juventude adventista, a fim de que vejam os caminhos maravilhosos pelos quais o Senhor tem guiado seu povo. A senhora White, já cada em anos, ao olhar em retrospectiva para o progresso do movimento, assim se expressou: ao rever a história do nosso movimento, ao haver acompanhado cada passo do desenvolvimento até chegar ao ponto em que atualmente nos encontramos, posso exclamar: louvado seja Deus! Porque ao contemplar o que Deus tem feito até aqui, fico admirada, e se firma minha confiança em Cristo como nosso comandante. Nada temos que temer o futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira pela qual o Senhor nos tem guiado, e os ensinos que nos deixou. Mediante os eventos de nossa história passada. Life Sets. P. 196 Testemunhos Seletos, volume 2 p. 443. O professor deste curso indicará as partes que devem ser memorizadas e que dados são de particular importância. Importância. Os que aspiram o grau de pioneiros devem estudar somente os capítulos 2 ao 13, mesmo que não necessitem estudar tão profundamente como os líderes, devem memorizar todas as partes indicadas pelo professor. Livros de consulta. Consulta. Em português. Asterisco História do Adventismo Mervyn Maxwell Asterisco Fundadores da Mensagem Everett Dick Asterisco A Mão de Deus ao Leme Enoch de Oliveira Asterisco John Boy Educador Pioneiro, João Rabelo. The Adventists, 4 vols. Arthur Spalding asterisco Movement of Destiny Leroy Edwin From asterisco 70 The Adventists Tista Enciclopédia edição revisada. Instruções aos professores. Professores. Os instrutores deste curso devem dominar a matéria antes de ensinar este importante curso. Recomenda-se que jovens e juvenis se agrupem em classes separadas de acordo com a faixa etária. Nas classes introdutórias, o instrutor deve apresentar um resumo geral do curso para que os estudantes possam relacionar posteriormente os detalhes específicos com a visão geral do curso. Devem ser preparados gráficos e mapas para mostrar as diferentes fases da nossa herança denominacional e também pontos geográficos desconhecidos para eles. As aulas devem ser apresentadas de forma atrativa para que os alunos não apenas sejam informados, mas também inspirados. O instrutor não deve apenas ler uma parte do manual e dizer: aprendem isso. A matéria deve ser apresentada de forma ativa e interessante para despertar entusiasmo nos alunos. Instruções para os que aspiram à classe de pioneiros. Instruções para os que aspiram à classe de pioneiros. Asterisco omitir. Omitam por completo o estudo dos capítulos de 1 e 15. Serão estudados quando tomarem aulas para a classe de líderes ou o curso de liderança. Asterisco estudas. Ao estudar a história da igreja no território de sua divisão, deverão estudar, em detalhes, somente os episódios relacionados com o estabelecimento da igreja em seu país e em mais um país de sua própria divisão. Asterisco escolher. No capítulo 12 selecione 5 departamentos ou áreas departamentais da igreja e aprenda sua história, sua obra, e os nomes de seus diretores em nível de associação geral, de sua divisão, de sua união e de sua associação. No capítulo 13 escolha 5 divisões mundiais, incluindo a sua, e aprenda alguns detalhes tais como o território que abrange, membros que possui, e as atividades mais destacadas. Instruções para os que aspiram à classe de líderes. 1. Leia todo o manual, capítulo por capítulo, relendo especialmente os eventos, nomes e lugares indicados pelo professor. 2. Elabore um resumo cronológico, à medida que estudar capítulo por capítulo. 3. Além de estudar a história geral da igreja em sua divisão, estude, em detalhes, o início da obra em seu país e em outro mais de sua divisão, a escolher. Verifique com o diretor já se há material suplementar sobre esses países. 4. Prepare-se para mencionar.
mencionar dados sobre todos os departamentos, todas as divisões mundiais e conhecer os nomes de vários presidentes da Associação Geral. 4. Exames, requisitos e formulários. Os requisitos dos exames para os que aspiram ser líderes estão em um nível totalmente diferente dos que seguem o curso de pioneiros. Além disso, os primeiros necessitam alcançar uma graduação de 75 pontos para aprovação. Os segundos, apenas 70 pontos. Nas perguntas do tipo verdadeiro ou falso, os primeiros perderam um ponto por erro, os segundos não perdem nenhum ponto. Os exames foram preparados pelos ministérios da Igreja, área jovem. Todos os que comprarem este manual têm direito a receber uma cópia grátis do formulário de exame logo que concluem o curso. Foram preparados 2 formulários diferentes para o exame do curso de pioneiro e vários para o curso de líderes já devem ser feitos sob as mesmas condições de um exame normal e devolvido à associação para correção e qualificação. Os exames não são devolvidos aos candidatos e não devem ser usados para finalidade de estudo. Há também 2 formulários de exames para os alunos menores que seguem o curso Nossa Herança e outros para os jovens. Todos são do tipo respostas breves e objetivas e estão divididos, de modo geral, em 2 sessões, como no exemplo abaixo. Exame do curso Nossa Herança para a classe de líder. Parte 1 verdadeiro ou falso. Exemplo, desde que os 9 artigos da Constituição original da Igreja foram redigidos, não houve nenhuma mudança significativa na organização da Igreja. Parte 2 sublinha a resposta correta. Exemplo, o apóstolo entre os Incas, na América do Sul foi A. Pedro Calbermater, B. F. H. Westphal, C. Abraham LaRue, D. F. A. Stahl. Parte 3. Faça a correspondência. Por exemplo, missionários e seus campos de trabalho, autores e seus livros, instituições e seus diretores, datas e eventos. Parte 4 complete os espaços em branco. Exemplo, o Departamento de Atividades Leigas começou com uma organização conhecida como a Sociedade underline 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 underline. Exame de História Denominacional para Pioneiros. Parte 1 faça a correspondência. Exemplo, instituições e endereços, datas e eventos, missionários e seus campos de trabalho. Parte 2 múltipla escolha. Exemplo, o primeiro secretário da Associação Geral. A. James White, B. Una Smith, C. e S. Walker. Parte 3 informação geral. Exemplo, divisões mundiais, departamentos ou igrejas, publicações, missionários, diretores jovens, atividades dos jovens adventistas, etc. Parte 4 verdadeiro ou falso. Exemplo, a maioria dos adventistas de 1844 já guardavam o sábado. 5. Capítulo 1. A Igreja de Deus através das eras. 1. A Igreja do Antigo Testamento. A história da Igreja de Deus se estende do Éden perdido ao